Olá pessoal, nós vamos trabalhar nesse vídeo sobre a ditadura militar no Brasil, de 64 até 85. Eu vou dividir esse tema em duas partes. A primeira parte, nesse vídeo, a gente vai ver até aproximadamente 1968. Os antecedentes do golpe. Por que golpe? Né? Porque o presidente foi tirado, o presidente que estava no Brasil, que havia assumido de uma forma legítima, através de eleições democráticas. O João Goulart ele foi retirado do poder, ele foi deposto do poder. Tá? E quando um presidente que assume e está governando com base numa Constituição, ele é deposto do poder, ele é retirado por forças que se colocam contrário ao seu governo, e o tiram através de uma reação armada do poder, por exemplo, isto se configura num golpe. Os militares, já desde o final do Império, no Brasil, no 15 de novembro de 1889, desde a proclamação da República, os militares haviam chegado ao poder. E logo em seguida eles foram tirados através das eleições por força, né, do coronelismo, das práticas dos fazendeiros que terminaram fazendo toda uma manobra política para afastar do poder os militares, e eles, fazendeiros, a partir de Prudente de Moraes, em 1894, passaram a assumir o poder no Brasil através da eleição, né, como presidente do Brasil, até os anos 30. Então, em 1930, nós temos uma revolução também, com apoio de militares, uma revolução armada, que é a Revolução de 1930, capitaneada, entre outros, por Getúlio Vargas, que vai afastar os grandes fazendeiros do poder. E aí nós temos o contexto da era Vargas. O Getúlio soube de uma forma muito hábil manter os militares no seu governo com um apoio, né, do próprio Getúlio, mas de uma forma que os militares se mantiveram, digamos que, apaziguados pelo governo do Vargas, tá? Que de 30 a 45 foi também uma ditadura, mas foi uma ditadura civil, e também uma ditadura com o apoio desses setores militares. Pois bem, depois da deposição do Vargas em 45, nós temos um militar como presidente, que é o Dutra, mas sem expressão. E depois nós temos novamente o Getúlio, agora no poder, em 51, eleito democraticamente. Né? 54 há todo um contexto, inclusive das próprias forças militares mais conservadoras, para retirar o Getúlio do poder. O Getúlio termina se suicidando em agosto de 54. Há uma comoção nacional, os militares recuam no golpe, e é naquele contexto que já havia intenção de tirar o Getúlio, que representava uma força mais populista, do poder, e os militares assumirem, o ato do suicídio do Getúlio adiou o golpe dos militares por 10 anos. Aquilo que seria em 54 foi dado em 64. Então a gente observa aqui nesse texto do Thomas Skidmore, que era um historiador americano que estudou muito o Brasil, e aqui ele coloca exatamente isso, né? Onde havia toda uma pressão desde aí de fevereiro de 54, né? Quando os militares, né, já pressionavam Getúlio Vargas para demitir o João Goulart, que era o ministro do Trabalho.
Havia já uma indisposição dos militares com o João Goulart, que vinha daquelas raízes do PTB, das raízes mais trabalhistas, né, e que alguns, inclusive, associavam como discurso o João Goulart a setores socialistas, comunistas, coisa que, na verdade, o João Goulart nunca foi. E, nesse contexto, então, nós vamos ter aí um clima que vai se acirrando, né? Depois do suicídio do Getúlio, nós temos o governo do JK, do Juscelino Kubitschek, e ali há um momento de maior, um pouco mais tranquilidade, aí nós temos novas eleições, e nessas eleições nós temos então a vitória do Jânio Quadros como presidente do Brasil, naquele contexto também um pouco mais complexo, porque naquele período se podia votar para presidente de uma chapa e se podia votar para vice-presidente de outra chapa. E nesse período, então, ganhou, o presidente mais votado era o Jânio Quadros, e o vice mais votado não era o vice do Jânio Quadros, mas era o vice da outra chapa, vinculada ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tinha o Henrique Teixeira Lott, que também era militar, candidato a presidente, e como vice o João Goulart. Então, na verdade, terminou ganhando Jânio Quadros, presidente, e o mais votado dos vices foi o João Goulart. Então ficou uma chapa, na verdade, estranha, né? Porque o presidente era de uma e o vice era de outra. Ocorre que o Jânio Quadros ele termina renunciando 8 meses depois, em agosto de 61, e há toda uma reação dos setores conservadores também das Forças Armadas contrários à assunção de João Goulart ao poder, a coisa que, do ponto de vista da Constituição, era legal, né, porque quando o presidente renuncia, o vice tem o direito de assumir, os militares das Forças Armadas lançam um manifesto contrário, e cria-se uma crise da legalidade, e isso termina sendo resolvido através da mudança do sistema, onde o Brasil passava a ser um sistema parlamentarista. O João Goulart assumiria como presidente, mas ele não teria os poderes de presidente. Quem iria de fato administrar era um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro terminava sendo indicado também sob a influência dos militares. Então, dentro dessa lógica, o João Goulart assumiu, mas havia aí um princípio, uma cláusula que determinava que em 63 deveria haver um plebiscito, uma consulta à população brasileira, para que essa população decidisse se o Brasil continuaria como um parlamentarismo ou se retornaria ao presidencialismo. Ocorre que em 63 o Brasil volta ao presidencialismo e João Goulart reassume aí sim, de fato, os seus poderes como presidente. E Goulart vai procurar implantar o seu plano, as suas reformas de base, dentre elas vai defender a reforma agrária, e a gente sabe que quando se fala em reforma agrária, há um setor que é o setor dos grandes latifundiários que são contra a reforma agrária, porque naturalmente vai mexer nas suas terras. E havia também, dentro do projeto do João Goulart, a nacionalização das refinarias de petróleo, e isso também mexia com o setor de industriais nesta área. Quer dizer, começa a haver, nesse contexto, toda uma força de reação ao projeto, né, às reformas imaginadas pelo João Goulart, ou defendidas pelo João Goulart. Então, nós temos uma das primeiras reações aí que a gente pode citar, é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma marcha, né, ocorrida em 19 de março de 64, e que tinha muito aí também da participação da Igreja Católica,
onde se temia que o Brasil virasse uma república comunista e que o comunismo fosse acabar com a família, e etc. O que obviamente não ia acontecer. Né? O Brasil nunca teve essa perspectiva, essa perspectiva de uma reação comunista, né? E muito menos o João Goulart também era comunista. Tá? Então, o que a gente observa, e aí nós vamos ver aqui nesse quadro, né, é que assim, ó, observem o seguinte, na primeira coisa aqui em cima, vamos ver o cenário internacional aqui. O cenário da geopolítica internacional era o quadro da Guerra Fria. Era o conflito entre o Oeste e o Leste, entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Tá? Bom, nesse quadro da Guerra Fria, em que o mundo estava bipolarizado, dividido em dois blocos de influência, em 59 nós temos a Revolução Cubana, aonde a ilha de Cuba, próxima da Flórida, nos Estados Unidos, ela termina fazendo uma revolução interna e dentro desta revolução assume um governo comunista, também sob influência soviética. Então, a Revolução Cubana ela acontecia próximo dos Estados Unidos, numa área da América que era uma área tradicionalmente de influência americana, tá? O que deixa os Estados Unidos bastante preocupados. Ora, o Brasil, nesse contexto, né, internacional, o Brasil vinha apresentando, né, desde os últimos anos do governo do JK, né, do final do governo do JK, do Juscelino Kubitschek, e vamos lembrar que ele construiu Brasília e que foi um gasto enorme. Né? Então, o Brasil já apresentava, por exemplo, uma redução do crescimento industrial, já começava a apresentar uma inflação, né? E essa inflação se caracterizava pela perda de poder de compra dos trabalhadores, ou seja, os produtos subiam muito rapidamente e o salário dos trabalhadores não alcançava, não se corrigia. Né? Então havia uma perda da qualidade, do poder de compra da classe trabalhadora. Nós tínhamos somado a isso um déficit público, ou seja, o governo gastava, passou a apresentar um resultado negativo nas contas públicas, né, em função dos gastos que esses governos vinham fazendo ao longo do tempo. Vamos lembrar aqui Brasília, tá, que não foi pouca coisa. E tudo isso termina gerando um aumento do custo de vida da grande parte da população, principalmente das classes mais baixas, tá? Que é normalmente quem sofre mais, e, consequentemente, passou a haver um aumento das tensões sociais. Tá? E aí nós já estamos no governo do Jânio Quadros, e o Jânio Quadros não consegue reverter isso, ele renuncia também, e aí nós temos aqui, como a gente falou, a crise da legalidade e depois o governo do João Goulart. Nesse contexto aqui, já do governo do João Goulart, essas questões elas estavam presentes. Essas questões aqui continuavam presentes. Tá? E a gente vê aqui um conflito de forças políticas, aqui são os partidos políticos. O Partido Comunista Brasileiro, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrático, que tinha uma influência muito forte dos setores industriais, e o partido aqui que era o grande opositor, já havia sido opositor do Getúlio aqui atrás e continuou sendo um grande opositor do governo de João Goulart, a União Democrática Nacional.
Tá? Bom, na medida em que o governo passa a defender essas reformas de base, entre essas reformas estava a reforma agrária e a estatização das refinarias de petróleo, o PSD, que havia anteriormente apoiado o governo do João Goulart, ele cai fora, ele passa a se aproximar também da União Democrática Nacional, desses setores mais conservadores, em uma resistência a uma crítica ao governo, a uma oposição ao governo. Enquanto que os setores trabalhistas e o Partido Comunista influenciavam sindicatos e movimentos sociais dos trabalhadores que pressionavam para que o governo fizesse as suas reformas. Então, o que acontecia aqui? Nós tínhamos um jogo de forças políticas aqui. Dos setores conservadores, que também eram setores liberais conservadores, nós tínhamos a Igreja Católica, uma elite agrária e industrial, que obviamente não era contra as reformas de base e era contra o governo de João Goulart. Nós temos setores das Forças Armadas que também são contra o governo do Getúlio, do João Goulart. E nós temos também o IPES, que era um instituto de pesquisa, chamado Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que havia sido fundado em 62 por empresários cariocas e paulistas, e que havia se aproximado muito de setores militares aqui, inclusive setores que estavam relacionados à Escola Superior de Guerra. Então esse IPES, que era uma ala, esse instituto que tinha uma influência mais desse lado empresarial, alguns, inclusive, membros do IPES vão fazer parte do primeiro governo militar, que é o governo do Castelo Branco. E, claro, nós temos também uma influência americana aqui. Uma influência que vai apoiar esses setores conservadores, porque os Estados Unidos não queriam que o Brasil, imaginava ele, que o Brasil rumasse também para uma revolução, como aconteceu em Cuba. É claro que isso não iria acontecer, mas havia uma influência que muitos americanos, muitos agentes da CIA vieram para o Brasil nesse período aqui de 63 e 64. Bom, dentro desse contexto, desse jogo de forças, o João Goulart ele termina fraquejando, ficando um pouco mais indeciso, perdendo apoio até mesmo de setores mais progressistas. E no meio desses dois grupos aqui, o João Goulart fica entre as pressões desse grupo que estavam mais vinculados aos movimentos sociais, que queriam as reformas, e esse que estava associado mais aos setores conservadores e setores liberais também, que eram contra as reformas. Então, dentro desse contexto, nós temos a culminância, que é a reação militar, no dia 31 de março de 64, aonde nós temos as forças militares que, digamos, vão representar esses interesses desses grupos mais conservadores. Termina, então, depondo, retirando do poder o presidente João Goulart, e a partir daí se estabelece uma ruptura na democracia do país, através de um golpe militar que tira o presidente do poder.
É a partir daí que vai se institucionalizar um regime autoritário, um regime militar, que é um regime, nesse caso, ditatorial. E aí, então, nós vamos observar que no dia 1º de abril, o Brasil, em muitas cidades, acordou assim, com tanques na rua, né, toda uma reação, né, dos militares que passam a estabelecer um controle nas grandes cidades para evitar reação contrária, né, ao golpe da retirada do presidente do poder. Né? E aí nós temos então o início da ditadura militar no Brasil, por esse que vai se prolongar por 21 anos. Né? É bom a gente lembrar também que os militares, eles não eram um grupo só. Aqueles militares que tiram o João Goulart do poder, eles não eram um grupo tão coeso assim. Havia um grupo que tinha estudado na Escola Superior de Guerra, que tinha estudado, tinha feito cursos na Escola de Guerra nos Estados Unidos e que havia desenvolvido uma doutrina chamada Doutrina da Segurança Nacional, aonde apresentava a ideia de que o inimigo não está fora, o inimigo está dentro do próprio país. Né? E, nesse caso aqui, o inimigo é o comunista, é o socialista. Então era um grupo mais intelectualizado, chamado Grupo da Sorbonne, grupo dos castelistas, que é o grupo do Castelo Branco, que é o primeiro presidente militar desse período. E havia um outro grupo, que era o chamado Grupo da Linha Dura, que era um grupo mais radical, um grupo mais truculento, que era aquele grupo que queria tomar o poder através do golpe e permanecer no poder, tá? Afastando o risco dos comunistas, mas tomando e permanecendo no poder. Tá? Então, esses dois grupos vão assumir momentos diferentes a presidência do país nesse período do regime militar. Observe então aqui no nosso gráfico, né, na nossa linha do tempo. Nós temos aqui então aquele período que antecedeu ao golpe de 64, tá, que foi o período democrático. Esse período democrático ele vai então de 46 até 64, até março de 64, que é o período onde o Brasil tinha eleições diretas para presidente, onde as pessoas votavam, onde havia liberdade de informação, a liberdade de expressão. E agora, com o golpe de 64, quando o João Goulart é deposto, e há uma instalação da ditadura, agora os direitos sociais e os direitos políticos começam a ser, já no início, retirados da população. Então nós vamos ter aqui o primeiro presidente, é o Castelo Branco, né? Ele vai ser considerado presidente inclusive pelo próprio Congresso, né? Que vai dar o aval de presidente a ele, quer dizer, não houve uma eleição popular que o escolhesse. Não? O Castelo Branco ainda é daquele grupo mais intelectualizado, que nós falamos ainda agora. Depois, o Castelo Branco, nós vamos ter eleições dentro do próprio regime militar, eleições dentro de uma espécie de um colégio militar que vai fazer as eleições, onde os militares que vão votar, não a população, e o Castelo Branco não consegue fazer o seu sucessor, na verdade, do mesmo grupo dele. Tá? Na verdade, quem vai assumir depois, em 67, é o Costa e Silva, que também era um militar, mas era do grupo da linha dura. E aí depois o Costa e Silva adoece, ele não consegue terminar o mandato, e aí assume o outro presidente, que é o Médici.
que aí vai ser o período realmente mais complexo da ditadura militar, tá? Que é esse período aí de 68 a 74, que é o período até 77, que é o período do AI-5, que a gente vai estudar, que é o período chamado Anos de Chumbo, tá? Período de repressão, torturas, de mortes, aonde a violência e a pena de morte elas foram institucionalizadas pelo próprio governo. Depois nós temos os dois últimos presidentes, que é o Geisel e o Figueiredo, e esses dois são os presidentes que vão fazer uma abertura, uma espécie de distensão lenta e gradual para a volta aos poucos, controlada das liberdades sociais e políticas, ou seja, para a volta da redemocratização do país, certo? Então, o governo militar, os governos militares, né, porque foram 5 presidentes aí nesse período de 21 anos, governaram o Brasil sob um sistema, né, bastante rígido, dentro de governos bastante autoritários. Tá? E aqui nós temos uma outra abordagem do historiador José Murilo de Carvalho, aonde ele mostra, né, que os instrumentos que os governos militares, eles usaram para praticar repressão, para governar com autoritarismo, foi os chamados atos institucionais. Foram esses atos, espécie de decretos, de determinações, que os militares estabeleciam, e houveram vários atos institucionais, e a partir daí, então, eles passaram a introduzir cada vez mais um sistema repressivo no Brasil. O primeiro é de 9 de abril de 64 e vai ser determinado aí pelo Castelo Branco, né? Primeiro presidente militar aí, e através desse ato institucional, o número 1, né? Então são cassados os direitos políticos pelo período aí de 10 anos, né? Grande parte dos políticos ou deputados, os senadores, enfim, eles são cassados desde que não apoiassem ou não concordassem com esses setores conservadores, tá, que haviam tomado poder. Tá. Muitos sindicatos que representavam as categorias de trabalhadores, intelectuais, professores, até mesmo militares, que não concordavam com o golpe, que não concordavam com a ditadura, também esses foram perseguidos e caçados, através da repressão e da intervenção que esses instrumentos, né, de controle da sociedade passaram a permitir. Aqui a gente está vendo os primeiros 4 atos institucionais. Então, o primeiro é aquele que nós já falamos, da cassação dos direitos políticos. O número 2, em 65, determinava o bipartidarismo. O número 3, em fevereiro de 66, determinava eleições diretas para presidente e vice, ou seja, eleições indiretas é quando a população não participa diretamente. Tá? O 4 foi de 66 e determinou uma nova Constituição no Brasil, de 64, que se tornou uma Constituição, obviamente, muito conservadora e autoritária, que dava base para os presidentes agirem com autoritarismo. Tá? Aqui a gente vê o bipartidarismo, ou seja, o AI-2 decretava que só poderia existir 2 partidos no Brasil. Esses 2 partidos, um deles era
de apoio, apoiava os militares, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o outro, o Movimento Democrático Brasileiro, que em tese podia ser oposição ao governo, né? Era oposição, mas na prática não podia ser, porque se fosse oposição de fato, os deputados eram cassados e perdiam o seu mandato, podiam ser inclusive presos. Nós temos aí a passeata dos 100 mil. Observe que nesse período do regime militar ainda haviam manifestações contrárias ao regime. Tá? Apesar de já ter instrumentos de censura, de perseguição, ainda havia setores estudantis, né, sindicais, que conseguiam agregar uma significativa parcela da população se manifestando contra o governo, pedindo o retorno da democracia. Numa dessas manifestações, um estudante paulistano chamado Edson Luiz foi morto pela polícia. E a partir da morte do Edson Luiz, houve a passeata dos 100 mil, em 28 de junho de 68, aonde se teve toda uma manifestação, tá, que justamente vai se rebelar, tá, contra a ditadura, contra a censura, contra a repressão, contra as mortes que já começavam a acontecer, tá, enquanto reação da polícia. Tá. Aqui a gente vai observar também uma outra imagem aí, né? Ali as faixas, né? Baixa ditadura, o povo no poder, quer dizer, a população saía nas grandes cidades contrárias, né, à ditadura, desejando o retorno da democracia, das liberdades individuais, dos direitos políticos. Tá? E é aí que nós temos reações das diversas, né? As diversas reações também da sociedade, né? Como essa aí que nós estamos vendo. Aqui, movimento das mulheres aí, né? Contra a censura, defendendo, né, a liberdade de expressão, as liberdades individuais. E nós tivemos movimentos culturais importantes também, né? Um deles é a Tropicália. A Tropicália, que contava aí com músicos, né, cantores importantes, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Chico Buarque de Holanda. Tá? E a Tropicália era um movimento também que, na letra das músicas, se observava uma crítica ao regime autoritário. Tá? E a gente colocou aqui o refrão aí de uma parte da letra do Caetano Veloso, né? Proibido proibir, de 68. Tá? Esta letra, essa música ela foi cantada no festival estudantil, antes da decretação do AI-5. O AI-5 é decretado em dezembro de 68 e essa música ela aparece em setembro de 68. Então, observem aí que o próprio título da música, né, a letra da música é proibido proibir. E aí, olha o que ele diz. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo proibido proibir. É proibido proibir. E assim vai. Tá? Uma reação clara àquele contexto, né, aquele período de forte autoritarismo, de repressão, de imposição de um governo ditatorial que não havia sido eleito democraticamente,
que havia tomado o poder no Brasil através de um golpe, retirando o presidente do poder, e que a população, uma grande parcela da população, termina se revoltando. Tá? Termina indo para as ruas, fazendo passeatas, manifestações, e nesse clima de reação ao governo militar, né, por parte de setores da população, nas grandes cidades, que o governo, então, aí nós já estamos falando do governo Costa e Silva, vai decretar, no dia 14 de dezembro de 68, o ato institucional número 5, o mais truculento instrumento da ditadura militar. Tá? No Brasil, os brasileiros vão acordar aí, tá? Com já a instauração, né, do ato número 5, que estreitava, né, diminuía, restringia cada vez mais os limites de liberdade, né, da população, liberdade cultural, liberdade de expressão, liberdade política. Praticamente agora os direitos sociais, os direitos políticos haviam todos eles sido retirados da população com o AI-5. Tá? Então, aqui nós estamos claramente num governo de exceção, num governo que vai institucionalizar a repressão e a própria pena de morte, tá? Que vai usar da tortura, da perseguição, para constranger os setores da população, os meios de comunicação, que vai impor uma censura radical para evitar com que a população ela não tivesse acesso à informação daquilo que o governo fazia, das perseguições, das torturas, das mortes que o governo cometia, tá? Em relação às pessoas comuns, tá? Aos trabalhadores, aos setores, né, de jornalistas, né, aos sindicalistas, enfim, né, que não eram bandidos, tá? Eram simplesmente cidadãos, pessoas que tinham uma visão, uma concepção de sociedade diferente daquela dos militares. Uma concepção de sociedade onde as pessoas deveriam viver num regime de democracia, de liberdade de expressão, e não de censura, de radicalização, de repressão. Então o AI-5 vai ser um instrumento mais terrível do período da ditadura militar. Certo? É um tema que a gente vai ver no próximo vídeo, na segunda parte desse vídeo, desse tema aí que a gente está trabalhando, que é sobre a ditadura militar. A segunda parte, então, nós vamos entrar nesse período de 68 até o final do regime militar no Brasil em 1985. Grande abraço.